Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, às vereadoras, a Fran, doutor Marcelo, o seu Valmor, o seu Genor e sua família, que está presente hoje, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Na paz de Cristo e com a luz do Espírito Santo, eu declaro aberta a presente sessão ordinária e peço ao vereador Roberto para que façam leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite, senhora presidente, Boa noite. vereadoras, vereadores, diretor da Casa Alcione, doutor Marcelo, a Fran, ao seu Valmor. Boa noite ao ex-prefeito, senhor Agenor, homem ilustre, um homem que contribuiu em muito aí para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado pela sua presença, muito importante. Boa noite, Arnaldo e sua esposa. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Cantai ao Senhor, terra inteira, proclamai dia após dia sua salvação, anunciai sua glória entre as nações, suas maravilhas em todos os povos. Convido a todos que possamos rezar um Pai Nosso juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pauta para a sessão ordinária do dia 28/8/2023, às 19 horas. Leitura da ata número 1987/2023. Como a ata número 1987/2023 já está à disposição dos vereadores por mais de 48 horas, é dispensável a sua leitura. Então, a ata número 1987/2023 em discussão. Ata número 1987/2023 em votação. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como está. E os que for contrário, que se manifeste levantando-se. Aprovado por unanimidade de votos. Leitura dos expedientes recebidos de diversos. Boa noite, senhora presidente. Boa noite. Demais vereadores, vereadora, seu Agenor, que está aqui presente, nosso ex-prefeito, seu Arnaldo, esposa, seu Amor, e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Meu boa noite. Ofício número 07 de 2023. Secretária. Cafelândia, 28 de julho de 2023. Assunto: solicitação. Senhora Roseli Aparecida Decken, vereadora, presidente. O CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança do Município de Cafelândia, CNPJ 48.364.286/0001-10, vem através deste expediente solicitar o auditório da Câmara Municipal de Cafelândia para a reunião de lançamento do projeto Vizinho Solidário no município de Cafelândia, o qual será realizada no dia 29 de agosto de 2023, a partir das 19h15. Ainda em tempo, convidamos todos os vereadores deste município a participarem desta reunião, na qual estarão presentes autoridades do nosso município e região, presidentes de bairros, associação comercial, Rotary, munícipes e demais entidades, considerando este projeto uma forma preventiva de segurança, onde o vizinho zela pelo patrimônio de seu vizinho, atendendo às condições primárias de segurança pública. Sem mais para o momento, reiteramos nossos agradecimentos. Atenciosamente, Paulo Henrique Oliveira Souza, investigador da Polícia Civil, Paraná, presidente do CONSEG. Vossa Senhoria, Roseli Aparecida Decken, presidente da Câmara de Vereadores, Cafelândia, Paraná. Então, esse é só para relembrar, né, e reforçar o convite para amanhã, a reunião, né, do CONSEG, que estará acontecendo, né, se tratará de um assunto a respeito da nossa cidade, né, então é importante que quem puder participar dessa reunião esteja através do convite.
Leitura da súmula do projeto de lei, número 039/2023, de autoria da vereadora Roseli Aparecida Decken. Projeto de lei número 039 de 2023. Súmula. Institui o Dia da Mulher Agricultora no âmbito do município de Cafelândia, Paraná. Gabinete da vereadora Roseli Aparecida Decken, Rose do Raio-X, em 24 de agosto de 2023. Vereadora Roseli Aparecida Decken, Rose do Raio-X, presidente. Leitura do despacho da presidente. Despacho da presidente. Fica o projeto de lei número 039 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Aparecida Decken, encaminhado para as comissões de suas competências, para a deliberação dos pareceres sobre a mesma. Sala das Sessões, em 28 de agosto de 2023. Vereadora Roseli Aparecida Decken, Rose do Raio-X, presidente. Leitura do despacho das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Despacho. Assunto: adequação de redação ao projeto de decreto legislativo número 005 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Aparecida Decken, Rose do Raio-X, e apoiado pelos demais vereadores que o subscrevem. A Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, através de seus membros que abaixo subscrevem, comunicam ao plenário desta Casa de Leis para a ciência dos edis a respeito do assunto, que após análise aprovaram a adequação de uma de palavra constante na redação no artigo 1º do projeto de decreto legislativo número 005 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Aparecida Decken, Rose do Raio-X, e apoiado pelos demais vereadores que o subscrevem, passando de Colocado, Paraná, para Colorado, Paraná, por tratar-se de nome de uma cidade que estava escrito de forma incorreta. Cafelândia, 15 de agosto de 2023. Vereador Valdir Andrade da Silva, presidente. Vereador Adilson Alves Garcia, Adil, vice-presidente. Vereador Edson Anzin Torinho, secretário. Então, despacho das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final aos projetos de decreto legislativo número 004/2023 e 005/2023 em discussão. Despacho das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final aos projetos de decreto legislativos número S004/2023 e 005/2023 em votação. Quem for favorável à sua aprovação, das adequações das redações que foram feitas, permaneçam como estão, e os que forem contrários, que se manifestem levantando-se. Aprovado por unanimidade de votos. Ordem do dia. Leitura da indicação número 050/2023, de autoria do vereador Rodrigo Jair de Effenthaler. Indicação número 050 de 2023. Súmula. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade urgente de se promover a instalação de internet em todos os salões comunitários dos bairros e das comunidades do interior do município e até, caso seja possível, nos demais logradouros públicos do perímetro urbano da cidade de Cafelândia e da vila da comunidade de Central Santa Cruz, visando transformar os lugares supracitados em verdadeiros pontos de encontro, de lazer e de descontração da nossa população. Justificativa. A presente solicitação tem por objetivo transformar os salões comunitários dos bairros e das comunidades do interior do município, bem como os demais logradouros públicos da cidade de Cafelândia e da vila da comunidade de Central Santa Cruz, em verdadeiros pontos de encontro, de lazer e de descontração da população cafelandense. Acredito que se os logradouros supracitados fossem dotados de internet, com certeza seriam bem mais frequentados por parte da nossa população, justificando plenamente todo o esforço e investimento que foi feito com tal objetivo. Diante do exposto, é o que peço que a indicação seja atendida. É o que indica a Sala das Sessões da Câmara Municipal em 18 de agosto de 2023. Rodrigo Jair de Effenthaler, vereador. Indicação número 050/2023 em discussão.
Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo. Boa noite, presidente. Boa noite às demais vereadoras, vereadores, diretor da casa, o ex-prefeito, senhor Gernor Pasquale, com a família, com o Arnaldo, o ex-secretário, as pessoas que nos assistem, os nossos funcionários, o nosso advogado. Boa noite a todos. Esse foi um pedido que eu recebi, foi inclusive na época do campeonato de truco, onde a gente se reuniu com várias pessoas de todo o município e entre elas também do interior. E algumas me procuraram e fizeram essa indicação que, na ocasião dos jogos, principalmente, quando é realizado nas comunidades, a falta de internet prejudica aí a realização dos trabalhos. Então, foi um pedido que eu recebi, coloco a apreciação e gostaria do apoio de todos os demais amigos, vereadores, para que podemos aprovar essa indicação e que o Executivo possa tirar do papel e colocar a internet em todas as nossas comunidades. Isso vai facilitar também, não só nos dias de jogos, mas em dia de festas, encontros. A gente está vendo agora também vários projetos aí que está sendo feito, realizado no campo, e isso vai ajudar em todos os meios. É importante, hoje a internet está na vida de todos nós, está no bolso, está na mão, está no automóvel, está no trator, no maquinário, por que não nos salões comunitários? Então é meu pedido, não só também para o campo, mas nos salões comunitários do nosso município, seria isso. Indicação número 050/2023 em discussão. Indicação número 050/2023 em votação. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como está. E os que for contrário, que se manifestem levantando-se. Aprovado por unanimidade de votos. Leitura da indicação número 051/2023, de autoria do vereador Rodrigo Jair de Fentalha. Indicação número 051 de 2023. Súmula. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade urgente de se promover a construção de um redutor de velocidade no trecho do prolongamento da rua Cirilo Elman, que fica de frente à casa número 292, no bairro Os Pioneiros 3, nessa cidade, conforme está evidenciado na cópia do mapa anexo, visando proporcionar maior segurança para o trânsito de veículos e pedestres no local. Diante do exposto, é o que peço que a indicação seja atendida. É o que indica a Sala das Sessões da Câmara Municipal em 18 de agosto de 2023. Rodrigo Jair de Fentalha, vereador. Indicação número 051/2023 em discussão. Indicação número 051/2023 em votação. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como está. E quem for contrário, que se manifeste levantando-se. Aprovado por unanimidade de votos. Leitura da indicação número 053/2023, de autoria da vereadora Roseli Aparecida Decken. Indicação número 053 de 2023. Súmula. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade do chefe do Poder Executivo Municipal promover a ação administrativa adequada, visando inserir entidades de Cafelândia como a PAI, a PMI e outros como beneficiários da ação solidária criada por intermédio do projeto Tampinha Paraná, desenvolvido recentemente pela Assembleia Legislativa do Paraná, por intermédio do projeto de lei número 617 de 2023, de autoria dos deputados estaduais Ademar Traiano, presidente da ALEP, Alexandre Cury, primeiro secretário da ALEP, e Maria Victória, segunda secretária da ALEP, que tem por objetivo incentivar a coleta de tampas de plástico e a permuta do material coletado por fraldas geriátricas e por itens de higiene, a serem destinados a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Diante do exposto, é o que peço que a indicação seja atendida. É o que indica a Sala das Sessões da Câmara Municipal em 18 de agosto de 2023. Vereadora Roseli Aparecida Decken, Rose do Raio X, presidente. Indicação número 053/2023 em discussão. Indicação número 053/2023 em votação. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como está. E os que for contrário, que se manifestem levantando-se.
Aprovado por unanimidade de votos. Leitura do projeto de lei número 038/2023, de autoria do vereador Valdir Andrade da Silva e apoiado pelos demais vereadores que o subscrevem. Projeto de lei número 038 de 2023, súmula, da denominação ao edifício de funcionamento da Prefeitura Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná. A Câmara Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, aprovou, de autoria do vereador Valdir Andrade da Silva e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado de Paço Municipal Abel Pasquale, o edifício de funcionamento da Prefeitura Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná. Artigo 2º. Fica o Executivo obrigado a confeccionar e afixar placa com a denominação atribuída ao Paço Municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do vereador Valdir Andrade da Silva, em 11 de agosto de 2023. Vereador Valdir Andrade da Silva, autor. Vereadora Roseli Aparecida Decken Rose do Raio-X, presidente, apoiadora. Vereador Roberto da Silva Guiar Betinho, vice-presidente e apoiador. Vereadora Fernanda Aparecida Dalprá, primeira secretária, apoiadora. Vereadora Maria Catarina Cardoso Elman Cátia, segunda secretária, apoiadora. Adilson Alves Garcia, Dil, vereador, apoiador. Charles Rolim, vereador, apoiador. Edson Anzin Torinho, vereador, apoiador. Rodrigo Jair de Effenthaler, vereador, apoiador. Projeto de lei número 038/2023 em discussão. Com a palavra o vereador Valdir. De saudação a essa presidência, demais pares do Poder Legislativo. Nessa oportunidade de saudar aqui o ex-prefeito Agenor Pasquale, do qual administrou o nosso município 10 anos, iniciando-se com pequenas obras e grandes obras, começando por essa que nós estamos aqui fazendo, que denominasse o nome em homenagem à sua família. E na oportunidade também já fizemos denominação à sua mãe a uma praça lá no Daniel Fole, ali junto com o Mutirão 5 e 6. Eu acho mais do que merecida. E no período nós tínhamos a diversidade de ideias, mas nunca tivemos nada um contra o outro. E hoje eu vejo com muito orgulho, na primeira sessão nós falamos tudo do histórico do seu Abel, de todos os seus filhos, começando pelo seu Agenor, o seu Wildo, que é um cooperativista, enfim, de toda a sua família, netos, filhos, e aqui presente também o ex-secretário Arnaldo, que desempenhou um excelente trabalho na Secretaria de Viação e Obra com a sua esposa. Nós só restamos agradecer. E quero agradecer aí a todos os vereadores que assinaram como apoiador, porque quando se trata de uma homenagem em alguém especial, em família do nosso município pioneiro, é uma satisfação que todos participem e assinem. E isso demonstra o reconhecimento a essa família. Então, sendo aprovada aqui em segunda votação, nós vemos que a lei, aqui o projeto de lei é 38, mas o número da lei é uma sequência que vai vir, e aí, depois de ela sancionada e promulgada pelo prefeito, temos conhecimento que vai haver uma pequena reforma no prédio num todo, e já começou pela cobertura, e aí, logicamente, na sequência, esperamos que o Executivo sancione e aí faça a denominação aqui merecida e honrada por esse Poder Legislativo. Então, o meu agradecimento a todos os vereadores e toda a família Pasquale, e esperamos o apoio de todos. Projeto de lei número 038/2023 em discussão. Com a palavra o vereador Dil. Minha saudação à presidência, aos demais vereadores, ao Alcione, ao doutor Marcelo, à Fran, ao seu Valmor, ao Fábio, aqui presente, nosso ex-prefeito, o senhor Agenor Pasquale, o Arnaldo, a Sheila, nosso ex-secretário, sejam bem-vindos. Só para fazer um breve relato, dizer que eu apoio com muito orgulho o senhor Agenor, e parabéns ao Bugrão pelo projeto. Pelo que consta, né, senhor Agenor, nosso registro, a primeira eleição foi em 1982, consagrando o senhor prefeito e o Daniel Fole, vice-prefeito.
E o nosso município, todos sabem, foi emancipado em 1979, né, 28/12, e comemoramos todo dia 25/11. Então nós temos uma história muito bonita, o senhor fez parte dessa história no início. A gente acompanhou algumas obras com relação à praça, entre outras aí que o senhor teve essas ideias. Então só para dizer que com muito orgulho, Bugrão, eu apoio e aprovo esse projeto, porque nós temos história graças às pessoas como o senhor, né, que colocou o seu nome à disposição e contribuiu para esse município ser o que ele é, o que é hoje e a forma que nós somos hoje, né, um município organizado, um município bom de morar, né? Tanto que eu nasci aqui, fui embora e retornei para cá, porque diz que o bom filho a casa torna e aqui estou, né? Então, fui com meus pais, meu pai morou aqui, seu Agenor, foi ministro do padre Luiz Luiz por 10 anos, né, nessa data também, de 72, e meu pai sempre fala com muito orgulho aqui de Cafelândia, né? Porque ele falou que quem ficou aqui realmente acreditou no município é realmente herói, porque era um município bem complicado, né? Não tinha muito plantio, né? Era só um café e era uma localização muito difícil de acesso, e vocês ficaram aqui, acreditaram, e hoje nós temos esse município que nós temos. Então nós temos que muito agradecer a vocês. Então que Deus abençoe sempre, muita saúde ao senhor, a dona Nelza, e a toda a família, e nós agradecemos muito por ter o senhor no primeiro prefeito, o senhor Daniel Fola, em memória, né? E muito obrigado por tudo que o senhor fez e continua fazendo para o nosso município. Deus abençoe sempre. Obrigado. Projeto de Lei número 038/2023 em discussão. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Fernanda. Bom, primeiramente, parabéns ao vereador Bugrão pela indicação, pelo projeto, né? E a família, pelo seu Agenor, né, que está aqui hoje. Sabemos dos grandes feitos que o senhor fez para o nosso município, toda a demanda. E hoje o município é o que é, porque o senhor foi o primeiro prefeito do nosso município e fez tudo que o senhor fez para hoje estar da maneira que está. Eu, particularmente, né, posso dizer que conheço o senhor desde criança, então, assim, sei também da índole do senhor, da família do senhor. Então, é com grande prazer que hoje nós votamos, né, a favorável a este projeto, para essa homenagem ao seu pai. Muito obrigada, sou favorável, com certeza, sempre ao projeto. Projeto de Lei número 038/2023 em discussão. Com a palavra, senhora. Com a palavra a vereadora Kátia. Boa noite, senhora presidente. Boa noite. Boa noite, senhora vereadora, os demais vereadores. Parabenizo o vereador Valdir pela iniciativa. E essa é uma manifestação de carinho e reconhecimento por tudo que a família Pasquale fez para o nosso município, através do senhor Agenor, do senhor Hildo, enquanto presidente da Copacol, e do seu Abel, né? Então, o nosso carinho e a nossa gratidão sempre. Projeto de Lei número 038/2023 em discussão. Com a palavra o vereador Charles. Saudando a presidente dessa casa, boa noite. Saúdo a todos os vereadores, vereadoras, boa noite. Aos presentes já nominados aqui, as pessoas que nos assistem. E da figura pública, não tem como não dizer das figuras públicas, né? Em dizer em relação a quem tem história para contar e os feitos a serem relembrados, deve ser dado nome a tudo aquilo que tem de obra no nosso município, tem um motivo, porque tem um nome específico. Seu Genor, a manifestação dos meus amigos aqui dentro dessa Casa de Leis, nada mais é do que o comprometimento com as ações que envolvem as pessoas que fizeram o progresso e fizeram com que esse município se destacasse, né, no âmbito estadual e nacional. Todas as ações que envolveram, principalmente envolvendo o seu sobrenome, o senhor como prefeito, o seu irmão como um presidente da cooperativa, que foi um grande batalhador e um incentivador das ações envolvendo comunidade. E esse princípio ele é fundamentado, porque sem esse princípio nós não conseguimos construir nada. A troca de ideia, a valorização do próximo, a sensibilidade em poder dividir com as outras pessoas as ideias para poder somar na divergência em ter um saldo positivo. Não é à toa que Cafelândia hoje, né, até no próprio hino dela, diz que é a majestosa, né? E realmente ela é um espelho hoje de crescimento e realmente com um povo muito batalhador. E as pessoas, como o vereador Adilson comentou, as pessoas que aqui ficaram e acreditaram nesse município, eu digo isso com muita naturalidade, porque sou filho também neto de pioneiro e sei muito bem o trabalho que se teve, Sheila, em poder tratar, né,
nós temos um grau parentesco também, e sabemos a motivação que levou os nossos avós, a todos a acreditarem, e principalmente nas imagens políticas daqueles momentos, a importância que se teve, Arnaldo, em poder fazer esse crescimento. Você vivenciou que está no meio da política também, sendo secretário, as dificuldades que se tem, mas quando se tem o princípio da legitimidade dos atos, a boa vontade, uma boa discussão e sadia, nós vemos os feitos. E não é à toa que está aí obras que na época foram cogitadas como para quê, por que motivo, Eu lembro, as pessoas mais idosas comentavam isso, para que uma prefeitura desse tamanho, para que uma obra desse tamanho, um ginásio de esporte na época, 90, sei lá, na época eu era criança, brincava lá porque acumulava água dentro daquele ginásio de esporte, mas a gente lembra assim que obras grandiosas que foram feitas hoje estão aí, e acabam se tornando até pequenas, porque hoje nós temos a prefeitura numa estrutura que já deve ser descentralizada um pouco os poderes lá dentro, porque não tem mais lugar, o ginásio de esporte passando por uma reforma a ser entregue para a comunidade, mas nós já temos outras comunidades com mini ginásio já montado para atender a demanda de tanta criança, graças a Deus, e colocada nos intervalos entre as aulas para poder ter uma atividade física, enfim, todo feito tem que ser lembrado, e nada mais justo aqui, Bugrão, vereador Bugrão, o fato de estar relembrando e colocando à disposição para que possa ser colocado na lei, com projeto, votado, mas enaltecendo que aquele que perguntar quem foi, quem é, para saber qual a história, alguém possa falar. Isso é muito importante. Os parabéns pelos feitos, a sua família, os seus filhos, o Arnaldo, a Alessandra, a Adriana, e a gente saber o quanto é importante tudo isso e esse desenvolvimento que nós tivemos através da sua boa vontade, da sua dedicação, no tempo que lhe foi lhe dada a oportunidade de poder manifestar o interesse por aquilo que o senhor almejava, que era fazer a Cafelândia ser o que é hoje. A construção é feita de fases, nós vivemos assim, a nossa vida é um ciclo, e nós sabemos muito bem que tem o começo, mas o fim a gente nunca sabe quando é. Então, meus parabéns, Bugrão, parabéns pela indicação. Projeto de lei número 038/2023, em discussão. Permite, presidente. Com a palavra o vereador Edson. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite. Senhor Agenor, Arnaldo, sua esposa, seu Valmor e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Esse projeto é uma homenagem a uma pessoa que chegou em Cafelândia, eu acho que lá para os anos 50, e se o senhor Agenor foi prefeito, foi um homem que começou a desenvolver o município de Cafelândia, é porque seu Abel viu nesse lugar um lugar próspero que tinha futuro, né, senhor Agenor? Então, nada mais justo que essa homenagem de pôr o nome do seu Abel Pasquale numa obra tão importante que foi feita pelo seu Agenor, seu filho, que foi prefeito. E eu lembro muito bem que quando foi feito, muitas pessoas falavam que era uma obra faraônica, muito grande, e hoje está ali faltando espaço, porque o município cresceu e graças ao trabalho do seu Agenor e aos outros prefeitos que vieram, mas o homenageado, o seu Abel Pasquale. Então, sou favorável ao projeto. Obrigado. Projeto de lei número 038/2023, em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Obrigado. Senhor Agenor, eu não tive a oportunidade de ter conhecido o seu Abel, seu vosso pai, o vô do Arnaldo, não tive essa felicidade, mas eu vou falar do pouco conhecimento que eu tenho como o Agenor Pasquale, prefeito do nosso município de Cafelândia. Senhor Agenor, nós não somos eternos, iremos partir, mas o nosso nome vai ficar e a nossa história também. Há uma coisa que não pode se apagar, é o nome e a história, e a história tem que ser contada. Pode ser por um de nós hoje, futuramente por outras pessoas. O Agenor, para quem está nos assistindo, foi um homem muito aguerrido na década de 70 aí. Trabalhou para que Cafelândia saísse do distrito de Cascavel e se tornasse um município de Cafelândia. Teve aí uma grande luta
para que isso acontecesse. E aconteceu na década de 80, especificamente 82, quando Cafelândia, então distrito, passa a ser um município. Para quem não sabe, Cafelândia naquela época foi considerada uma das cidades mais pobres do estado do Paraná. Estou certo, senhor Agenor? Uma cidade pobre, pequena, e o Agenor, primeiro prefeito. Teve umas dificuldades de escolas, que chovia mais dentro. Quando chovia, os pais tinham medo de mandar as crianças para os colégios, com medo de cair tudo. E o senhor Agenor lutando para construir escolas no nosso município. Em 83, o senhor Agenor já prefeito, naquele ano, uma enchente no Paraná, no sul do Brasil, nos 3 estados do sul, tivemos aí várias pontes derrubadas, muitos prejuízos, e o Agenor naquela época já construiu mais de 240 bueiros. Um trabalho árduo para fazer as melhorias. E de lá para cá, criou-se muitas coisas quando o Agenor era prefeito. A cidade também, em 83, quando o senhor Agenor assumiu, eu gostaria até que um dia o senhor me contasse essa história. Eu não sei o que aconteceu, mas a cidade de Cafelândia foi medida errada. Digamos aí, a extensão do município. Então, vinha metade do dinheiro para o senhor Agenor administrar o nosso município. Mas o senhor Agenor, incansável, foi até Curitiba, reverteu. Por isso que eu quero saber, não sei dos bastidores, como o senhor conseguiu reverter, que aí foi novamente medido a cidade de Cafelândia, o seu território aumentado, e aí começou a vir mais verbas para o nosso município. O senhor Agenor, além da prefeitura, que daqui a pouco eu quero entrar nesse assunto, construiu também a fábrica de lajes aqui no município, justamente para fazer esses bueiros. Criou-se as curvas de nível no interior, também para que as chuvas não pudessem estragar a lavoura. Criação do 2º grau, trouxe o curso do 2º grau para Cafelândia. Construiu-se o ginásio de esporte, que até hoje está aí passando por uma reforma, como disse anteriormente o meu colega, mas a capacidade não vai mudar, senhor Agenor. Continua a mesma capacidade desde quando o senhor criou. Só está passando por uma reforma. A Praça Brasília, que foi construída, para quem não sabe também, essa praça naquela época foi considerada uma das obras mais bonitas do estado do Paraná. Então, os nossos parabéns pela visão que o Agenor Pasquale sempre teve. Quando a gente vê uma pessoa que tem essa visão, a gente costuma dizer que essa pessoa, ela está vivendo 10 anos na nossa frente ou até mais. E foi isso que o Agenor viu. O Agenor não viu Cafelândia em 82, em 83, ele viu Cafelândia em 2000, 2010, 2023. Criou-se a rede de esgoto no seu mandato também. E por último, para finalizarmos, a prefeitura. Seu Agenor, pena que não podemos homenagear pessoas em vida, porque seria o seu nome na prefeitura. Mas eu fico muito feliz de estar aqui aprovando um projeto do vosso colega, que dá o nome do seu pai querido, seu Abel. Então é uma homenagem da nossa Câmara, e eu tenho certeza que breve a prefeitura, como disse o vereador Bugrão, estará reformada, e lá com um lindo letreiro, merecidamente com o nome do vosso pai. E estaremos lá também presentes. E, seu Agenor, muito obrigado, em nome de Cafelândia, em nome das pessoas que te apoiaram. Eu me lembro muito bem do seu vice, Daniel Fole, a qual eu morava na época na chácara dele,
Ele era vice-prefeito, então eu tive um pouco mais de contato, mas eu ainda era muito garoto, não tinha muita visão em política, porque eu era um jovem menino. Mas é o pouco que eu sei, um pouquinho só dessa história que eu sei do senhor, mas eu fico muito feliz e ressalto. Muito obrigado por tudo que o senhor fez. Isso é o mínimo que estamos fazendo para retribuir tudo que você lutou, todas as preocupações, as noites sem dormir, cada suor derramado pela nossa linda Cafelândia, que só é hoje uma das melhores e mais lindas cidades do Paraná, porque teve homens aqui igual ao senhor. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Projeto de lei número 038/2023 em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Roberto. Parabéns ao vereador Bugrão pela iniciativa do projeto. As vereadoras e os vereadores que me antecedeu já contaram toda a história da família e do senhor Agenor, que contribuiu em muito para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Perdão. Então, tudo que foi bom tem que ser eternizado. E aí está a homenagem mais do que merecida. Mais do que parabéns e gratidão por tudo. Deus abençoe grandemente o senhor e toda a sua família. Projeto de lei número 038/2023 em discussão. Eu gostaria de passar a presidência ao Roberto para que eu possa fazer o uso da palavra. Neste momento, eu assumo os trabalhos de leis, os trabalhos dessa Casa de Lei e passo a palavra à vereadora Roseli Aparecida Deck, Rose do Raio X. Obrigada, Roberto. Bom, parabéns, né, ao Valdir pelo projeto. E que currículo, né, seu Agenor? Eu conheci o seu Agenor logo que eu cheguei aqui, fui vizinha dele ali de lote, de trocar algumas conversas. E muitas vezes me deparei ouvindo ele, né, e aprendendo, porque passamos várias horas conversando, né, na frente da clínica, e aprendi muito com o senhor. Mas confesso que o que eu ouvia não imaginava que era tanto o quanto eles falaram do currículo do senhor. Que prefeito que o senhor foi? Com as dificuldades que com certeza o senhor tinha na época, na questão financeira, tecnológica, e o que o senhor fez por esse município. Então, assim, para nós que estamos hoje aqui, é uma forma de retribuir, né, tudo que o senhor fez para o crescimento do nosso município, o início do nosso município. Porque, pelo que a gente ouviu aqui, todos esses discursos, essas falas dos vereadores que moram há muito mais tempo do que eu aqui, já se vê que o senhor foi uma das pessoas que iniciou tudo isso, né? E que continua até hoje, e o senhor está aí contribuindo, e nós aprendendo muito com o senhor, por tudo que o senhor fez. Então, queria hoje, né, com a tecnologia que tem hoje, né, e o poder aquisitivo de uma prefeitura, que o senhor estivesse prefeito, para, com certeza, seria um feito muito maior ainda, né, com a sua capacidade. Então, eu fico honrada em poder participar desse projeto, e que nem o Rodrigo falou, que pena, né, que não podemos homenagear as pessoas em vida. Mas, para nós, é gratificante poder lembrar, né, de alguma forma, tudo que foi feito para as pessoas que passaram aqui e contribuíram com esse município. Então, para nós, é hoje uma forma de gratidão. E parabéns mesmo, Valdir, pela iniciativa. Devolvo esta presidência à vereadora Rose do Raio X. Projeto de lei número 038/2023 em votação. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como está. E quem for contrário, que se manifeste levantando-se. Aprovado por unanimidade de votos em segunda discussão. Explicações pessoais. Permite, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Valdir. Eu antecipo meus agradecimentos. Foi lembrado aqui de inúmeras obras, de inúmeros serviços prestados, das dificuldades. E o nosso regimento e a lei orgânica desta casa, ela é regida por uma regulamentação que quem for usar a tribuna tem que se inscrever 24 horas antes.
Eu coloco a apreciação aqui, senhora presidente, se autorizar e os demais vereadores concordar, para que a gente abra a tribuna aqui para o senhor Agenor, ex-prefeito, que está sendo homenageado a sua família através do seu pai, que ele possa usar da tribuna aí 3, 5 minutos, ou assim como for, para ele dizer dos grandes feitos, resumidamente, porque toda a população sabe do que foi realizado, e assim, se o plenário permitir, a Vossa Senhoria permitir, que ele possa fazer uso da tribuna aí. Então, eu coloco aos demais vereadores, se todos concordam. Ok? Com certeza. Então, eu convido o seu Agenor para que faça o uso da palavra. Boa noite. Digníssima vereadora Rose, presidente desta Câmara, e aos demais nobres vereadores e vereadoras aí que se manifestaram, que foram nominados, ao secretário da Câmara Municipal, Luciano, meu filho Arnaldo e a Sheila, o Almor, e a outro companheiro que está lá no final, que não consegui distinguir direito. Eu digo que fico um pouco emocionado até diante dessas palavras carinhosas que vocês me proferiram, e de fato me trouxe uma lembrança aqui de 65 anos, mais ou menos, que foi quando meu pai trouxe nós aqui para essa terra. Então, eu cheguei aqui com 13 anos de idade. E agora, esses dias, completei 78, então foi 65 anos que estou aqui. Não tinha nem sequer o projeto da própria cidade, que era mata, e foi justamente no ano de 1960 que o governador de estado da época, que foi o governador Moisés Lupião, determinou que essas áreas aqui fossem medidas pela agrimensura do estado e que daí os agricultores que tinham sítio, posse, conseguiram fazer o requerimento das terras para cada um ter a sua propriedade com o título que foi recebido posteriormente. E o meu pai, que hoje está sendo agraciado, em memória, e de lá onde estiver, tenho certeza que estará muito contente, porque ele chegou aqui com 50 anos de idade. Ele nasceu em 1908 e chegamos aqui em 58. E, por coincidência, foi o ano que foi fundada a paróquia Nossa Senhora Consolata, aqui em Cafelândia, nos dias, mais ou menos, no mês de junho e julho, que a gente chegou aqui. E aí, voltando um pouquinho além, ainda foi trazido o avô, pai do meu pai, que era vivo, de idade avançada, e quando foi um ano depois ele faleceu. E, inclusive, inaugurou um cemitério que tinha lá no chamado Plaza, que como não tinha projeto ainda da cidade, não se sabia que iria ter logo em seguida o projeto do outro cemitério aqui em cima. Mas ele foi o primeiro a ser sepultado naquele cemitério lá. E, por ironia do destino, 2 anos depois faleceu meu irmão mais velho num acidente, caminhão, puxando horas de madeira. Ia casar no sábado e faleceu na segunda-feira,
com os amigos convidado para o casamento, acabou levando ela para o cemitério. Então foi um período assim de muita tristeza que a gente passou. Meu pai ficou até doente, que a gente pensou que ele não ia resistir, mas Deus ajudou que conseguimos dar a volta, porque os recursos de medicina naquela época também era difícil, muito escasso. As cavernas naquele tempo que chegamos aqui não tinham um palmo de asfalto sequer, nem a Avenida Brasil não era da largura que foi feita. E assim, mais uns anos se passaram, daí faleceu um cunhado casado com uma irmã minha, que até era família do Bortolato, e ficou a minha irmã com uma criancinha de 8 meses, sem o pai. E aí, então a gente ficou aguentando muita dificuldade, plantamos café aqui na região, daí quando floresceu, 4 anos depois, veio uma geada, queimou tudo. E ficamos pensando o que ia fazer, se ia embora daqui e tal, porque as coisas não estavam dando certo. E aí, renovamos o cafezal de novo, e foi mais 2 anos e floresceu, que branqueou de cima embaixo e deu outra geada. Então foi uma tragédia assim meio consecutiva, que eu acho que foi até preparando o espírito da gente meio endurecido para aguentar e suportar tudo isso aí. E o meu pai veio para o Paraná em 47, eu tinha 2 anos de idade e nem recordo. Veio de Criciúma, Santa Catarina. Moramos 12 anos no sul do Paraná, Pato Branco e Vitorino, e daí em 58 chegamos aqui. Ele era um homem muito humilde, inclusive analfabeto. Depois que casou, a minha mãe que ensinou ele a ler male e assinar o nome. Mas desde os princípios do próprio avô, e do meu pai e da minha mãe, a gente agradece, eram pessoas de muita fé em Deus, em Nossa Senhora, e assim nos animaram e resistiram, e foi vindo. E a cooperativa que foi se iniciando na época de 63, eu lembro que eu era de menor ainda, como ajudar a roçar as barrancas lá do rio para fazer a barragem. Padre Luiz, que foi o primeiro presidente, trouxemos energia aqui para a vila, que não existia luz e nem a Copel estava por aí. E foi outra semente que foi plantada com grande dificuldade, e passado alguns anos a energia não era mais suficiente. Mas aí a Copel veio chegando, daí foi entregue para que eles assumissem a área de ação, e a cooperativa retomou o interesse para a agricultura, armazenamento, mas não tinha estrutura suficiente. Recebia a produção, muitas vezes perecia até pela falta de secador, de limpeza. E aí, quando foi em 72, que a Assembleia se reuniu, que elegeram o senhor Romano, presidente naquele ano, que já se foram 51 anos. E a gente tinha uma ânsia muito grande de progredir e de ter mais conhecimento. Então eu acabei, depois de uns 20 e poucos anos de idade, ajudamos a fundar o ginásio Santos Dumont, e que muita gente não sabe que não foi estadual no início. Foi como uma escola particular, que era da campanha da comunidade, que chamavam de CNC, que era a campanha nacional das escolas da comunidade, que era reconhecida pelo Ministério da Educação, mas a população tinha que organizar a diretoria e contratar os professores.
para funcionar, e os próprios alunos tinham que contribuir para fazer o pagamento dos professores, que o governo não punhou recurso nenhum. E aí eu acabei sendo convidado para fazer parte da diretoria da escola, como aluno da primeira série. E aí eu virei tesoureiro para cobrar os alunos e fazer o pagamento dos professores. E daí eu acho que viram alguma coisa, e no terceiro para o quarto ano, quando o Romano foi eleito, eu nem sabia, nem estava na Assembleia, de repente me surpreenderam vindo me contar que tinham me elegido diretor secretário da Copacol, com 26 anos de idade. Daí eu falei, mas ficaram loucos, então, né? Porque o que eu vou fazer lá agora? Trabalhando o dia inteiro no sítio, para estudar à noite, e daí assumir mais um compromisso daqueles, né? Acabei tendo que aguentar. E aí foi, e trouxemos o prefeito de Cascavel, o Tacílio Mião, pessoa boa, honesto. Pedimos para que ele comprasse uma área de 2 alqueires e que a Câmara aprovasse a doação para a Copacol. E foi conseguido isso. Lá em cima, onde está hoje, não existia nada lá, era mato. Então eu lembro que em 72, daí recebemos a doação disso e partimos para Curitiba para reorganizar a documentação da cooperativa e conseguimos um financiamento no BRDE para construir o primeiro armazém graneleiro em cima, com estrutura de secador, limpeza, a balança e um escritóriozinho. O meu pai acabou se associando um pouco depois, porque ele se sentia assim, humilde, analfabeto e tal, ele empurrava nós, sabe, para frente, né? Então nós desde novo tivemos que meio enfrentar algumas paradas, sabe, que não, a gente não sabia das coisas, como aprendendo. E cobrava da gente. Ele queria saber se nós estávamos fazendo as coisas certas, direitas. E assim foi a vida dele toda, né? E Deus abençoou, que faleceu com 101 anos e meio de idade. E a minha mãe durou mais uns anos e ela faleceu com 98 anos e meio, agora 7 anos atrás. E o meu pai faz 13 anos que faleceu. Então eu digo que fiz esse pequeno reflexo para dar consistência um pouco naquilo que eu vi que cada um mais ou menos sabia das coisas, né? E teria muito mais, mas não é o momento oportuno nem adequado, que eu me senti tão gratificado que eu acho que foi as orações deles e dos amigos, que quando nós assumimos aqui esse município, de fato a situação foi o último município do Paraná dos 370 na época, com índice previsto que não ia dar para pagar os professores do município. E aí eu não aceitei aquilo, sabe? Fiquei indignado e fiquei assim temeroso até para instalar o município, que na época foi e no dia 1º de fevereiro, na época os prefeitos assumiram no dia 1º de fevereiro. E o governador que foi eleito naquele ano, José Richa, assumiu no dia 15 de março. E como falou o companheiro lá, Rodrigo, foi um ano terrível de enchente, levou embora quase metade das bueiros e pontes que existiam no município. As estradas davam uma chuva, os agricultores não tinham terraço, a água escorria para as estradas e levava tudo. Acabava com as estradas. Cascavel levou embora a última patrolinha que tinha aqui, uma picape, e deixaram nós de apezeto, não ficou um Fusca para nós embarcar no dia da posse do município. Então, eu acredito que me dou por satisfeito, realizado, agradecido a Deus
e aos amigos e aos vereadores que se juntaram com os recursos simbólicos dos próprios subsídios, inclusive os funcionários tiveram que cada um. Eu tive um desafio dos maiores da minha vida, que a maioria dos companheiros que eu convidei aqui em Cafelândia para virem assumir algum cargo de chefia na prefeitura, para nós montar uma administração, eles não se encorajaram, sabe? Daí eu me senti perdido. E aí eu tive que recorrer a pessoas de fora, buscando informações, e consegui contratar uns funcionários, mandei para Curitiba para fazer uns cursos lá na Fundação de Assistência aos Municípios, e implantamos a administração e começamos. A parte mais triste, que foi a guerra depois, para acertar aquilo que foi dito, que o município de Cafelândia estava... a área tinha sido reduzida pela metade. Nos mapas, quando foi feita a medição do Instituto de Terra e Cartografia, repassou para as finanças aquele tamanho, porque a proporção do tamanho da área que desmembrou para o município novo era mais ou menos a proporção do que desmembrava do município de Cascavel, no caso. Mas aí, com esse erro, não sei se proposital, talvez, ou encomendado pelos homens que não ficaram satisfeitos, acabou inviabilizando, e eu tive que esperar alguns meses até para conseguir falar com o governador, para reverter alguma coisa, e ele ficou quase louco quando assumiu o Estado, porque arrancou ponte da metade do Paraná, e nas próprias estradas estaduais, sabe? E aí eu fiquei pensando o que ia fazer, porque a lavoura estava amadurecendo para ser colhida, e a grande parte dos lugares não tinha bueiro para sair a produção. Daí acabei contratando umas maquininhas aí para começar a montar bueiro e ponte, e bueiro, que em 6 anos foi 240 obras. E as coisas foram acontecendo, construímos aí no 5º ano a prefeitura, que o povo achou que eu estava louco, mas eu garanto que foi a obra mais barata que foi construída no Brasil de obra pública, que inclusive a construtora levou um prejuízo meio grande, porque houve a mudança de um plano econômico no país, que tinham decretado que não se fazia correção de nada nos contratos, não podia corrigir, porque era congelado os preços. E não demorou nem 6 meses que arrebentou aquilo tudo. Começou a faltar o material, e a empreiteira parou a obra e falou que não tinha condições de tocar mais. E agora, o que vamos fazer? Aí parti para Curitiba e fui trocar ideia com o pessoal da Secretaria do Estado de Obras e tal. Falei, o que vocês vão fazer agora? Olha, eles falaram, procure fazer um acordo lá, que embora a lei não está dizendo que não pode, porque a empreiteira vai ganhar na justiça, que eu ia ter que executar eles. Mas aí eles vão provar em juízo que o custo do material estava muito mais alto do que o contrato da obra construída. Então ele falou, a justiça vai acabar dando ganho de causa para o empreiteiro, e ele vai parar a obra e vai ficar aí, vocês vão ter que pensar em recomeçar para fazer licitação, e provavelmente vão pagar o triplo disso aí. E aí eu voltei para casa e discuti com o João Luiz, da construtora JL, que foi o que executaram aqui, e falei para ele que não sabia mais o que fazer. Daí eu falei, mas se você construir a obra aí, nós vamos dando um jeito de pagar aos poucos. E aí ele falou que nunca tinha deixado uma obra sem concluir. E pelas propostas que eu fiz para ele, ele disse que ia levar um prejuízo muito grande.
mas continuaram a obra e concluíram. Então eu tenho que agradecer até a eles, porque pelos preços que acabou indo o material, e faltou material, pedia alumínio, ferro, não sei o quê, demorava 6 meses quando entregava o material. Então você imagina o que foi umas coisas dessas. E daí começamos a adquirir as áreas de terra para fazer centro esportivo, campo de futebol, ginásio de esporte. Isto ainda no primeiro mandato dos 6 anos. Mas vou parando por aqui porque eu já estou me alongando demais. Então eu queria dizer para vocês que fiquei com o coração inchado aqui, emocionado, de ver a unanimidade. Quero agradecer primeiro ao Valdir, que já nos tem agraciado com uma praça, que está no nome da minha finada mãe, lá naquela igreja Santa Rita, que eu recordo que quando eu fui prefeito, eu acabei desapropriando, adquirindo aquelas áreas lá, e as grandes obras que eu considero que foram feitas, e o município tinha que comprar os terrenos e dar de graça para a Coapar fazer o loteamento. E daí a gente fazia convênio com a Coapar para repassarem os recursos em parcelas para a gente administrar daí a construção. E eu sei que nos 2 meus mandatos, meu e do final do Daniel, e o do final do Benjamin, que ficou entre meio, e o senhor Arquimedes, que concluiu com a morte do Benjamin, no final dos 10 meses, no município foram construídas 500 casas, que não tinha moradia para o povo que trabalhava na cooperativa e era um grande problema muito sério. Então eu digo a verdade, eu falei, o que eu podia querer mais do que foi alcançado e feito, estruturado de galerias no nosso município, tem uma infraestrutura das melhores que existe, de cidade de pequeno e médio porte, que instalamos uma fábrica de tubo e lajota, e todos os projetos que foi se fazendo de roamento, e loteamento e pavimentação, foi tudo com projeto de hidráulico, dimensionando as tubos para as bocas de lobo, e fazendo asfalto, arborização, iluminação. E no segundo mandato, daí conseguimos, com muita dificuldade, que a Sanepar não estava a fim de fazer a rede de esgoto aqui, né? Mas o município nosso tinha problema aí, que tinha lugar que tinha 8, 10 fossas num terreno, vazando e correndo toda hora, caminhão. Aí eu vi que não tinha mais jeito e desafiei os homens lá e eles me disseram que o município tinha que fazer no mínimo 25% de início para que eles viessem daí dar continuidade. E eu acabei peitando as coisas. Eles acharam que nós não íamos se encorajar de fazer. E eu licitei e fizemos 14 quilômetros na época. A parte do município ficou. E eles ficaram quase 2 anos inadimplentes. Daí eu fui obrigado, meio ameaçado, a ir para a justiça, para eles virem cumprir o mandato. E aí se preocuparam e licitaram para concluir, que eu acho que foi uma das grandes obras que conseguimos. E assim foi. Cidade de Cafelândia, que foi considerada a mais pobre em 83, eu tive uma grande satisfação, que depois de todas as brigas e concertos, que foi o índice nosso foi subindo, e daí fomos construindo obra de estrutura, de tudo que é natureza no interior, as escolas, estrada e cascalhamento, foi outra tragédia. Compra de maquinário agrícola, viaturas, posto de saúde, agência de renda. E acabou o meu mandato em 96, o município de Cafelândia estava colocado em 52º município em arrecadação de ICM no estado do Paraná.
Em 14 anos de município, nós ultrapassamos mais de 300 municípios do Estado. E aí, está aí o resultado, e acredito que Deus abençoou muito, e quero que abençoe a cada um de vocês, que vejam que, de fato, falaram o que é verdade, e a gente sente no coração isso, né? E dizer que, em nome da minha família, dos que não estão aqui, e eu quero dizer para vocês, e para você, Grão, muito obrigado, e Deus os guarde com esta mente. Obrigado. Obrigado, então, a todos aí por a cedência, e foi emocionante todo o histórico que não merece qualquer comentário complementar. Obrigado, senhor Agenor. Obrigado, senhora presidente. Explicações pessoais. Palavra. Com a palavra, vereador Rodrigo. Senhores vereadores, eu quero mais uma vez comentar de um assunto que já debatemos aqui na sessão, é sobre as nossas estradas. Está realmente precária a nossa PR-180 Cafelândia-Penha e de Central Santa Cruz a JS. Está prestes a acontecer vários e graves acidentes. Crateras gigantescas estão sendo formadas nesses trechos, nos dois. Muito perigoso. Hoje eu estive na empresa do Lodimar Gambetta, na Pneu Center, justamente colocando um pneu no meu automóvel, que a minha esposa, na manhã de sábado, caiu na cratera na Penha, estourou um pneu e por pouco não deu uma tragédia. Uma criança de 4 meses dentro do automóvel. E hoje, conversando com o seu Lodimar, ele falou: Rodrigo, todos os dias vem gente aqui atrás de pneu para colocar nos automóveis que estouraram nessa PR. Tem uma cratera próximo da Penha que é inacreditável. Eu não quero culpar prefeito, alguém do executivo, mas é impossível alguém não ver. É impossível alguém não entrar em contato com o DR, com o governador e pedir, porque está inadmissível. E daqui a pouco vai acontecer uma tragédia, como já aconteceu em vários dias, em outras oportunidades. Então eu, como vereador do nosso município, estarei entrando em contato com o deputado que eu represento aqui na cidade, o qual também nos representa. Se possível, estarei indo até Curitiba. Gostaria de estar pedindo apoio dos demais vereadores, para que possamos, não só eu, vereador Rodrigo, sozinho, mas se juntarmos as forças e irmos numa caravana até Curitiba para pedir providência, gente. Está ficando intransitável, muito perigo. É caminhão, é chuva, iluminação que não tem acostamento. Está um perigo, está escrito que vai acontecer tragédia. E nós, como autoridades, como vereadores e representantes, não podemos ficar aqui de braços cruzados vendo o que vai acontecer. Então, assim, é algo que há tempo eu já venho cobrando, há tempo eu venho informando, mas o nosso governo, as nossas autoridades maiores, o executivo, não vejo nenhum ato do executivo por parte dele de estar buscando essa melhoria. Vejo que viaja muito, hoje já está em Brasília novamente, quando não é Brasília, é em Curitiba, mas eu não vi nenhuma tratação desse assunto asfalto PR-180 e também reforma do trecho JS. 174, desculpe, que é 574, 180 de Nova Aurora, né? Que vai até Palmitópolis. Então é o seguinte, precisamos somar as nossas forças, cobrar os nossos deputados que vieram aqui, buscaram e ganharam vários votos. Então que olhe para a nossa cidade de Cafelândia. Está aí o seu Agenor, que foi um belíssimo prefeito. Então que copie seu Agenor, tenha a garra que ele teve, vai até Curitiba, senta com o deputado, senta com o governador, e se demorar 2 ou 3 meses, como
o Algenor teve que esperar que traga uma solução para o nosso município, que é tão rico, que produz tanto, e eu acredito que o mínimo que merecemos é a estrada boa. Então seria minha revolta hoje, nessa noite, pedindo mais uma vez a reforma dessas BRs que eu citei aqui. Obrigado. Com a palavra, o vereador Charles. Bom, vereador Rodrigo, nós temos aqui também um pedido do vereador Edson Anzi, junto ao DR, feito da PR-180, da 574, na qual o senhor comentou, em relação à manutenção, pintura de faixa, para poder ter um pouco de acessibilidade, principalmente das 6, quando chove de noite ninguém vê nada. Então, acho que, além disso, além do DR que está aqui, que é o fator motivacional, né, que tem aí o Charles à frente do DR, tem engenheiro também que cuida dessa, porque, querendo ou não, vai cair tudo aqui para a gente ter que manifestar. Então, se temos que fazer uma visita técnica e rápido, eu acredito que nós poderíamos montar isso sem dúvida, porque não é só esse detalhe. Nós estamos falando aqui de mais um ato não legitimado por aqueles que também têm o poder, em ter colocado a possibilidade desse município ter colocado também à disposição do nova concessão do pedágio. O trecho que liga Cafelândia até a BR-369, não houve sequer um manifesto por entidades para ser alocado ao trecho que caberia para que o pedágio tomasse conta dessa localidade. Porque nós pagamos na integralidade o valor até Cascavel, e sabendo que nós só usamos essa BR 34 quilômetros. Então, assim, a gente vê as coisas acontecendo, né, a fatalidade que aconteceu. Eu também já fui agraciado em perder pneu e tudo na PR-180 indo para Nova Aurora, onde não foi uma ação do DR. O prefeito Pecinha pegou lá da prefeitura, que tinha 3 buracos diferentes de tamanho, foi lá, levou e colocou lá dentro, mesmo tampando. Tinha outra parte que um cara do lado lá colocou concreto dentro do buraco para poder tampar, porque todo santo dia, embaixo de uma árvore, não via. Então, não dava para ver, estourava o pneu do carro. Então, assim, são ações isoladas, certo? Mas quando você começa a motivar, então se a gente juntar aqui o documento, a indignação em relação ao acontecido, a tragédia que possa acontecer nesse trecho até na Penha, alta trafegabilidade, sem acostamento, asfalto todo ele ocioso, porque você está indo reto, você já sai todo torto com o carro. Falta de sinalização, falta de placa, principalmente as entradas das comunidades que não tem nenhuma caixa de desaceleração feita, porque tem que mudar toda a história em relação também à lei sobre a PR, porque existe a questão de placamento, a distância que se tem da entrada, tem que mudar toda uma história aí, que, enfim, o DR uma vez explicou, eu falei, é muita coisa para a gente ter que tomar conta. Mas, um dos fatores principais, a gente não ter sido colocado em evidência para poder participar da concessão do pedágio. Esse é um grande erro. Segundo, nós temos outro trecho que vem há muito tempo sendo discutido, e por mim levantado também, da PR-180, ligando Cascavel a Cafelândia, pelo Central Santa Cruz. Comentamos aqui do asfalto que é uma estrada rural ligando Cafelândia até o asfalto que liga Tupanci a Cascavel, que também precisa de manutenção urgente, porque, querendo ou não, para nós, senhor Agenor, a viabilidade de melhoria naquela estrada rural, sem sombra de dúvida, é o melhor caminho a nós, cafelandenses, ser tomado para ir para Cascavel. Até porque aquela PR, a trafegabilidade é muito menor a chance, o risco de sofrer um acidente. Então, a questão de indignação, se não colocar no papel, realmente não tem nenhuma situação de crescimento. Nós temos que colocar isso. E eu gostaria muito de poder participar em relação ao assunto, já me coloco à disposição para que isso aconteça, entendeu? A ida, se preciso sim for Curitiba, trabalhando sobre a Secretaria de Logística do Estado do Paraná, que vão pedir aqui para o DR para a gente fazer, mas a gente ia até o DR, até com o documento feito já pelos vereadores aqui pedindo as melhorias, citando que nós estamos indignados com o que está acontecendo. E isso com aquilo que a gente sabe passa. E os outros que nós não sabemos o que já aconteceu e foram acometidos de outras tragédias em relação à falta de manutenção de uma PR. Se temos dinheiro e temos condição, assim como o governo do Estado também abre,
E eu acredito muito que o governo do Ratinho é uma porta muito aberta no incentivo a realmente daquele que reclama e mostra no documento que precisa, porque só ficar falando não adianta, motivar os deputados que fazem parte da base, principalmente, e nós estamos muito bem representados aqui por essa Câmara, com deputados muito atuantes, então eu acho que está na hora de a gente começar a mudar um pouco a história em fazer realmente o que o senhor tem comentado, em a gente sair de uma zona de conforto, porque nós só conseguimos proferir a ideia de quando nós sentimos essa indiferença. E eu me sinto na indiferença como o senhor se sentiu também. Então, tem meu apoio e eu acredito que nós podemos movimentar isso quanto antes. Explicações pessoais. Só uma reflexão aqui, para agradecer ao Arnaldo, que na época, quando acontecia isso que aconteceu aí, o carro da esposa do vereador, aconteceu com a minha filha e tantos outros, ele pediu para mim assim, o que podemos fazer? Nós tínhamos um asfalto pronto. Aí se tratava, porque estava lá de 30, 40 quilos, é responsabilidade do Estado. Aí eu falava, Arnaldo, corremos risco, mas vai e faça, porque é o nosso povo que está passando. Lembra disso? Aí estava lá o Arnaldo com a sua equipe fazendo da Penha para cá, porque era o tráfico nosso, não era obrigação nossa. Mas graças a Deus não houve nenhum problema, mas sempre tinha umas fofoquinhas, foi fácil, o importante é salvar a vida. Então, Arnaldo, eu me lembro muito bem que essa atitude você tomou. E aí já tinha evitado todo esse acidente que aconteceu aí pelo vereador que citou, dos pneus que está ficando lá, uma coisa tão pequena, mas acho que nós temos que cobrar do Estado, foi bem colocado. Obrigado, senhor presidente. Explicações pessoais. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Fernanda. Só gostaria aqui de agradecer ao deputado estadual Márcio Pacheco. Estive semana passada em Curitiba e ele disponibilizou para o nosso município, então, mais uma ambulância, no qual a secretária de saúde também estava presente e ela comentou o quanto necessitamos. E também, através dele, conseguimos aí o castramóvel, que virá para o município, e também um kit esportivo para nossas escolas. Então, meu muito obrigado ao deputado estadual Márcio Pacheco pelos recursos aí angariados e destinados ao nosso município. Também gostaria aqui de parabenizar o seu Agostinho Granza, presidente da Associação Rural, pelo evento esse final de semana, a cavalgada, uma belíssima cavalgada, um belíssimo almoço. Então, parabenizar a ele e a toda a associação pelo evento. Também aqui, lembrar da nossa cultura, das nossas meninas que estiveram em Toledo também participando de uma competição, um evento, e aí trouxeram medalhas, trouxeram para nosso município, alavancando ainda mais a nossa cultura aqui no município de Cafelândia. Também lembrando do esporte do karatê, temos aí, Charles, grandes destaques, e um grande destaque entre os 3 destaque mundial é uma nossa menina, nossa adolescente aqui do município de Cafelândia. Então, só parabenizar, que Deus abençoe a todos, uma excelente semana. Permite, presidente. Com a palavra, a vereadora Dilson. Obrigado, presidente. Presidente, até para fazer um gancho aqui na fala dos meus colegas vereadores, na verdade, nós estamos vendo hoje também, não é só Cafelândia, não, as nossas PRs, BS, está tudo abandonado. Você pega sentido jesuítas ali mesmo, Nova Aurora, sabe? Todas as nossas BR, PR, nós estão abandonadas. Parece que estão mais preocupados aí em ver o novo pedágio e modelo do que cuidar daquilo que realmente salva vidas, que é essas estradas aí. E cabe aos prefeitos mesmo da região, e aos nós vereadores aí fazer essa provocação, porque é nosso povo que está usando essas PRs e BRs e realmente está intransitável. Para você ter uma ideia, deu um acidente fatal no trevo de Ouro Verde ali, porque o redutor de velocidade que foi colocado lá ficou queimado uns par de meses, não foi arrumado. Em frente ao batedor de peixe Nova Aurora, já foi feito ofícios e mais ofícios, está lá, algo que deu acidentes fatais, até inclusive foi essas reformas que houve ali, foi um ofício feito por nós como entidade sindical na época, porque são os trabalhadores nossos também que vêm todos os dias de ônibus para trabalhar aqui no município, e estava todo dia problema com ônibus, e acidentes,
E aí, na época ainda, a gente agradece ao ex-deputado André Bueno, na época, né, que intermediou essa situação junto ao governo, onde foi resolvido, mas de lá para cá mais nada. Você pega daqui para Nova Aurora, você pega vindo da Penha para cá, sabe? Então é um absurdo, não tem sinalização. Aonde foi reformado não tem faixa. A gente vem no escuro, ontem mesmo eu vindo realmente de Cascavel nessa PR aí, não tem como, é absurdo. Você tem que adivinhar mais ou menos e abaixar a velocidade ali e vir. Outra coisa que nós temos que começar a nos policiar também, o pessoal dos bairros estão reclamando, tem uma questão também de conscientização nossa também, como motoristas, porque onde não tem quebra-mola, o pessoal ultrapassa os limites de velocidade. Nós temos que entender que não precisa ter um quebra-mola, vai ter uma criança brincando, né, vai ter uma pessoa ali, não é porque tem quebra-mola, né, ou não tem. O pessoal dos bairros lá em cima mesmo, que dá sentido à torre, né, até me ligaram aí para mim ver, porque eu sou contra o tal do quebra-mola, eu sou da conscientização e daquilo que é... Por que eu falo isso? Vamos citar um exemplo. Se uma pessoa passa mal lá no Novo Milênio, até chegar no nosso hospital, tem mais de 15 quebra-molas. Então, assim, às vezes, por causa de um ou dois que não obedecem, nós punimos os bons também, e entre outras coisas. Até eu apresentei aqui, nesses dias atrás, aí uma proposta para o prefeito verificar, porque nós estamos na era da tecnologia, tem que substituir esses quebra-molas por lombadas eletrônicas, né, para nós ter realmente efetividade. Porque você coloca quebra-mola numa rua, na outra não tem, o pessoal passa naquela que não tem. O pessoal que eu digo é aqueles que não respeitam, né? Então a gente tem que começar a pensar como município grande, né? Cafelândia tem previsão aí para os próximos 10 anos para praticamente 50 mil habitantes. Nós temos empresas grandes no município, nós temos circulação de pessoas o tempo todo. E nós não podemos esperar acontecer para nós fazermos a nossa parte. Então, uma crítica construtiva ao Executivo, a nós aqui também, ao governador do Estado, que a gente vê todo dia a proposta de licitação para pedágio, e a gente vai viajar para as PRs e BRs e não tem como transitar. Mas os nossos impostos continuam pagando, né? Então não parou de ser pago, né? Então o senhor Agenor deu uma aula para nós aqui como se faz as coisas, não precisa ficar esperando as coisas cair do céu, que não vai cair não, você tem que correr atrás mesmo, né? Isso cabe a todos nós. E também, aproveitando o gancho aqui, presidente, para parabenizar o senhor Agostinho, a Rosemary e todos da sociedade rural, a todas as comitivas. Engraçado, Arnaldo, que logo ontem, né, que tinha cavalgada, minha égua, né, que eu faço cavalgada, criou. Aí quebrou minhas pernas, né? Mas eu conversei com ele, expliquei para ele, né? Comitivas de toda a região, graças a Deus, veio, inclusive lá de Boa Vista, né? O prefeito, que é um grande amigo nosso, aí trouxe comitiva e toda essa região aí, sabe? Eu acho que foi uma das maiores cavalgadas que nós tivemos em Cafelândia. Então, parabéns ao Agostinho, toda a organização, um prato novo lá, né? Que foi a base de frango no tacho, que foi muito parabenizado. Então, essas coisas bacanas também a gente tem que parabenizar todo o nosso pessoal do esporte que estão representando, não só no futsal, como no karatê, como na dança, orgulhando esse município de Cafelândia, senhor Agenor, que o senhor deu esse pontapé inicial e tem muita gente orgulhando esse município aqui, tá? Tem muita gente parabenizando e nos orgulhando, levando o nome de Cafelândia. Então, eu quero desejar a todos uma semana abençoada, de muita paz, né, de muita coisa boa. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Explicações pessoais. Permite, presidente? Com a palavra do Edson. Já que estamos falando das BR aí, bem lembrado, Charles, eu tenho 2 ofícios mandados para o DR, acho que foi o ano passado, dessas 574 aí, que mal sinalizada, muito buraco. Então eu tenho um ofício com CD gravado de motorista que quase sofreu acidente. Então o DR tem conhecimento dessa PR aí que está muito mal conservada. Eu tenho um pedido do DR na entrada lá que vem de Cascavel JS, que entra para Cafelândia, para fazer ali uma entrada bem feita, que vocês lembram muito bem, há 15 dias atrás ali deu um acidente, não teve vítima fatal, mas foi um acidente feio. E vai acontecer se não arrumar aquilo ali. Eu passo ali praticamente quase todo dia. Então, vou pegar esses 2 ofícios já mandados, para falar para o diretor Alcione achar meus ofícios, e vou mandar para o deputado Batatinha, que é o meu deputado que representa lá na Assembleia, e, se possível, até pedir um horário no programa dele para nós ir lá, os vereadores aí, para nós fazer uma reivindicação.
Então, e aqui em Cafelândia também vamos falar de uma rua, de uma avenida Moisés Lupião, que tiraram a rotatória e agora deixaram as placas e ninguém sabe qual é a preferencial, se sobe, se desce, se vai daqui para lá, de lá para cá. Eu acho que para mexer no que está feito, o que está pronto, para desmanchar o que está feito, tem que ter um projeto. Foi desmanchado, foi tirado tudo e não tem um projeto, não se sabe quem que tem a preferência. Eu acho que tem que ser urgente feito alguma coisa ali, porque vai acontecer acidente ali também. Então, eu acho que o prefeito tem que tomar uma atitude e fazer um projeto ali urgentemente antes que aconteça o pior. Obrigado. Explicações pessoais. Com a palavra, senhora. Com a palavra, a vereadora Kátia. Para que os meus colegas de trabalho tenham conhecimento, foi feito um ofício onde eu pedi ao prefeito que fizesse a contratação de um engenheiro de tráfego para conduzir, né, as vias rápidas que se fazem necessário, até como foi colocado, para chegar até o PAN, porque muitas vezes acontece um problema lá no final da cidade, até que chega ao PAN, é um processo muito demorado. Então, através do engenheiro, ele vai determinar o que realmente precisa ser feito. E também para conduzir essa questão da avenida, que foi tirada aquela rotatória das esquinas, aí se torna muito perigoso. Ninguém sabe de quem é a vez. Então, a colocação do vereador Edson está muito bem colocada. Então, é muito perigoso e nós temos que tomar providência, porque nós estamos aqui realmente para defender e para fazer e corrigir aquilo que é realmente devido. Muito obrigada. Explicações pessoais. Realmente que os vereadores falaram aqui sobre as BR, eu acho que é importante que todos nós se unimos, né, e fizemos algo em nome dos vereadores, né. A gente sabe que cada um, que nem o Charles Rodrigo aqui comentou, tem os seus deputados, que muitos deles estão ao lado do governador. Então, acho que está na hora de nós se unir e fazer algo, né, e levar esse documento para ver se a gente consegue resolver. Realmente, as estradas estão terríveis, as pessoas que trabalham fora ou que vão em algum médico estão sofrendo muito com isso, né? E o acidente realmente, Torinho, eu estava passando na hora, eu estava indo ao médico, e por pouco não foi uma coisa muito grave, fatal. Então, assim, ali é bem terrível, né, aquela parte ali do cruzamento. Então, assim, eu acho que vale a pena todos nós fazer algo, né, e pelo menos tentar para que mude essa situação. Também falar em nome da sociedade rural, dar os parabéns ao seu Agostinho, à Rose e a todos que lá contribuíram de alguma forma para que o evento acontecesse nesse domingo. Então, parabéns à sociedade que está sempre aí fazendo algo, né, para alavancar o nome da sociedade. Também gostaria de agradecer muito ao deputado Gugu Bueno, que eu estive essa semana com ele. Então, ele estará disponibilizando R$500 mil para fazer a reforma da nossa UBS, né, ali do centro. Então, juntamente com o Beto também irá contribuir. Com 300 mil, a obra sai R$800 mil, então essa obra já está garantida. Na semana passada também, ele nos disponibilizou R$100 mil, que era um pedido para contribuir com a nossa saúde. E mais R$150 mil para a cultura, né, para comprar instrumento. Então, só quero agradecer, que eu acho que ele está fazendo a diferença, como vários outros deputados aqui. Então, eu acho que nós temos que elevar o nome deles e mostrar o quanto estão trabalhando para o nosso município. Então, só agradecimento e gratidão ao nosso querido deputado Gugu Bueno, que tem orgulho em ter apoiado esse menino que está contribuindo muito com o nosso município. E não me arrependo nem um minuto em ter feito o que eu fiz e buscado alguns votos aqui no município. Obrigado, Gugu Bueno. Então, por não ter mais nada a declarar... Senhora Presidente, só para reforçar aí como foi feita a reclamação, eu já tinha vencido a minha fala,
mas vai ser uma das reivindicações mais rápidas. Nessa semana vocês vão ver as pinturas da avenida. Então, por não ter mais nada a falar, eu declaro encerrada a sessão ordinária do dia 28/8/2023. É verdade.